está de óculos, tira o óculos, senão nós vamos precisar do óculos agora. Tá certo? Mesmo quem tem dificuldade para enxergar, tira. Para poder sentir o exercício, que o exercício é um exercício de tateamento do rosto e principalmente de massagem linfática. Depois eu explico as etapas. Então o exercício começa assim, olha. A gente com a maçã da ponta do dedo indicador, né, nós vamos fazer uma... Se vocês apalparem aqui, vocês vão sentir as veias. Tá certo? Então é sobre essas veias que a gente tem que apalpar. Mais pra cima um pouquinho, aqui assim, ó. Aqui, mais pra parte. Isso, essa parte mais mole aqui. Essa parte mais macia. Tá? Então a gente vai fazer esse movimento, vai pressionar as têmporas. Isso para irrigar o cérebro, para aumentar a circulação no cérebro, para oxigenar mais rapidamente o cérebro e com isso baixar a ciclagem cerebral. Aí vai acontecer o seguinte, a um determinado momento, depois que vocês estiverem fazendo isso, eu vou colocar uma música. A hora que eu colocar a música, vocês fechem os olhos e comecem a fazer esse movimento circular aqui, ó. Aí, vem pra cá até o pavilhão da orelha, faz o movimento circular no pavilhão da orelha por fora, por dentro, tá? E volta o movimento, né? Por aqui, pelas mandíbulas, pelos lábios. E eu vou ficar observando para acompanhar, porque o exercício ele tem um movimento de ida e volta, tá certo? A gente vai com a carícia e volta com a carícia, até o centro da testa. Aí eu vou tirar a música. E aí a hora que eu tirar a música, vocês fiquem na posição mais confortável para vocês. E vamos deixar ouvir. Certo? Deu para entender?
Então o nervo auditivo fica verdadeiramente estimulado, irrigado o suficiente para você ampliar a audição. Sabe por quê? Porque eu fazia um movimento devagar, mas parecia que ele estava não vindo. O som fica meio circular. Vamos ver, a palavra está ali, eu Ouvindo tudo também. em relação ao sentido, quando eu digo outro sentido, eu não estou querendo particularizar, estou pensando no total mesmo. Um lugar só ouvindo os passarinhos. E como é que você fica, como é que fica a tua audição e a tua sensação em relação ao teu interior? Batimento cardíaco, respiração. A minha respiração fica muito rápido. Rápido? Fica mais livre, né? Eu me senti bem. Bem tranquila, à vontade. Eu ficava sozinha nesse negócio. É mais livre. Eu não relaxei muito porque os mosquitos estavam atacando aqui, gente. Eu fiquei meio tenso. Tudo bem. Mas dava tempo pra tudo. Dava a impressão que cheio de passarinho em volta da gente, então tudo. Parece que a natureza se aproxima, vem de encontro. Então, Anneli. Eu me senti tranquila. Agora voltando para o sítio, para eu me senti sozinha e então, com certeza o frente do sol, mas eu senti uma cor intensa, assim, uma coisa assim, sabe, sentia, e os passarinhos estavam assim em volta. Tava, parece que tava igual aquele filminho da Cinderela, assim. Eu sentia assim, a impressão que estava para pegar. Você ficou tenso em relação à sua postura, o fato de estar deitada, o fato de achar que tem alguém observando? Não, acho que você está sentada. Georgette? Eu já solidão. Solidão? Estava sozinha. Mas não é solidão no sentido que normalmente a gente dá a palavra solidão, né? Não, eu estava sozinha. Eu estava só. Essa sensação de só, acho que é bem forte, né? Não nada, a impressão que a gente estava sozinho mesmo, Então, mas sumiu todo mundo. Vamos conversar um pouco sobre isso, porque... Sumiu, interessante. Mas veja, é bom a gente começar, a gente pensar por que isso acontece. Mas Nem não pensei em ninguém. e quando as pessoas estão falando, eu estou tomando consciência de como eu estava mesmo sozinha. Eu esqueci, assim. Não é nem esquecer, Então, é não veja, sentir. eu quero insistir nisso. Não é o sentido que a gente dá normalmente a palavra solidão. Porque o fulano tal é um solitário. O fulano sofre de solidão. Não é nesse sentido que vocês estão usando o termo solidão. Não, não O é. que vocês estão sentindo assim, é a plenitude individual. Com a gente interior, enquanto que estava faltando. Depois a gente vai relacionar isso aí com a expectativa de sono. Viu? Expectativa de sono, a preparação para a leitura. Seria bom fazer exercício? Depois nós vamos ampliar a conversa para lá, porque a finalidade desse exercício é exatamente essa busca do Mas eu silêncio acho interior. que eu ia ler uma linha. Então, mas, tem a forma adequada para fazer essa preparação. Né? Mariana, né? Na Georgette. Bom, eu também só. Meu coração estava 1000 Parou. horas, né? E assim eu senti que se eu não tivesse passado por nenhuma situação ruim ainda na minha vida, que não tivesse nenhum problema, né? Eu senti que era um paraíso. Eu estava no paraíso. Eu me liguei mais aos passarinhos do que à música também. Mas os passarinhos. Na verdade, a música, às vezes, ela chega até um pouco agressiva. Os passarinhos me relaxaram mais. É bem natural, né? Tava bem natural. Aí, agora, Rosmarie. Eu já ia te chamar de Jane. Eu estou trocando o nome das pessoas. Eu quero evitar isso. Eu não consegui guardar o seu nome. Rosmarie. Todas estão mais ou menos bem. Eu relaxei de uma tal maneira.
E aí? Janete? Eu me senti bem também, porque aqui, né, quando eu tocava a orelha, tinha mais uma sensibilidade. Eu não falei de arrepio, né? É muito comum no momento da estimulação da linfa, a pessoa sentir um pouco de arrepio. Não tem nada a ver com Nada de erótico. nada de erótico. Isso tem a ver exatamente com a flexibilidade que a pele passa a ter em função da estimulação da linfa. Né? Há tratamentos de beleza feitos fundamentalmente à base de massagem linfática. Então essa massagem linfática na superfície da pele, ela favorece exatamente porque a circulação da linfa. Eu não sei se vocês já repararam quando abatem frango, vão limpar o frango, e entre a pele tem uma gosma, uma coisa meio liguenta branca. É isso aí. É esta substância, entende? Que desempenha um papel de irrigação da pele. Então a massagem linfática tem esse papel. Você estava falando, né, da agudização do tato nessa região, né? É uma região muito sensível mesmo. Principalmente quando você está preparando a audição, né? Leve. Não, agora não ia explicar, não. Agora eu já tirei o Ju do teu nome. Eu tinha colocado Ju no teu nome, Ju ou Jana, não sei o que, tá de lei. Eu não faço mais confusão. Eu senti muito essa proximidade da natureza, dos pássaros. Do lado eu cantava de uma maneira, de uma maneira diferente. O vento também, Pra mim também tem sensação de solo, como você falou, né? Toca a natureza, toca e é uma ligação muito forte, né, de mim com a natureza, assim, sentindo tudo tão mais forte, parece que dá uma outra dimensão, sabe? Uma coisa assim, Não é outra dimensão, não. É essa dimensão mesmo que a gente, em virtude de estar sempre com os olhos lendo mais do que com os outros sentidos, nós normalmente nos desligamos das coisas. Né? As coisas são intensas ao lado da gente, do mesmo modo. Agora, o canto dos pássaros está aí do mesmo jeito, mas ele está em menor intensidade do que quando a gente estava silente, né? Estava introjetado. Cleonice? Hã? Clarice. Não, Cleonice tá. A Filani também que estava tecnicamente com dor de cabeça, passou, me lascou mesmo. Passou a dor de cabeça. Me lascou mesmo, assim, ó, nem tá minha pena, calma. Então, você está fazendo uma colocação que é aquela que eu estava fazendo relacionada à hora do sono. Às vezes a gente tem assim um dia muito intenso, né, e não consegue conciliar o sono, porque o corpo da gente está agitado. Eu já sou mesmo. Então esse exercício é um exercício que funciona exatamente para essa busca da paz interior, do silêncio do corpo. Né? Porque na verdade nós temos um ritmo biológico, cada um de nós tem um relógio biológico, um ritmo biológico. Esse relógio biológico, ele é, digamos assim, ele funciona à base da quantidade de oxigênio que a gente tem no cérebro. E como a gente usa predominantemente o lado esquerdo do cérebro, o que a gente chama de cérebro lógico, cérebro racional, você deixa o lado intuitivo, o lado racional, o lado do belo, o lado da natureza, sufocado. Então você está o dia inteiro aceso, você está funcionando em beta. Isso em linguagem científica, nós estamos com o nosso cérebro numa ciclagem em beta. Quer dizer, é uma quantidade de vibrações que o nosso cérebro tem que nos põe acelerados. E isso não nos deixa, entende? Sentir mais as coisas, viver o lado
belo da vida, o lado da simplicidade, o lado da poesia, o lado do romantismo, né? E isso é trabalhado pelo lado direito do cérebro, não pelo lado esquerdo do cérebro. E o bombeamento de sangue que a gente fez para o cérebro através do tapeamento das têmporas leva mais oxigênio para o cérebro. E com mais oxigênio no cérebro, o que acontece? A ciclagem baixa, né? Se vocês observarem uma criança dormindo, né, uma criança novinha, até por volta dos 4, 5 meses, a gente às vezes assusta, porque você nem sequer vê o movimento da respiração dela. Eu conheço uma infinidade de mães que chega perto e vai lá colocar o rosto próximo do nariz ou pôr a mão assim para ver se a criança está respirando, de medo que a criança... Por quê? A criança... O cérebro da criança funciona numa ciclagem tão baixa que ela quase não precisa de oxigênio no cérebro. Quer dizer, ela precisa de muito pouca respiração. Para ela não é tão importante quanto para um menino de 5, 6 anos ou como para nós adultos. Então aí a gente fala em ciclagem beta, ciclagem alfa, ciclagem gama, ciclagem teta, que é a do nenê, né? E eu não vou alongar essa conversa porque seria uma série de outros... O importante é vocês saberem isso, que o tapeamento favorece uma maior irrigação de sangue no cérebro, e o sangue é que conduz o oxigênio. Por isso é que a gente tem que respirar bem. Se você não respira bem, a tua pequena circulação não favorece a limpeza do sangue, a oxigenação do sangue. E é na pequena circulação que o sangue passa pelo cérebro. Então são fundamentos biológicos que a gente não pode desprezar. Mais neurológicos do que biológicos mais. Não, a pessoa ficar de ponta cabeça não quer dizer nada. Não resolve nada. A própria yoga, não sei se vocês já viram isso, né? Então os exercícios de inversão de posição. Por exemplo, esse exercício aqui, ó. Né? Esse exercício, quando feito com a respiração correta, quando a pessoa aprende a respirar, ele favorece uma irrigação do cérebro também mais intensa. A yoga toda trabalha em cima da respiração. Então todas as posturas, todos os exercícios levam a uma melhoria da respiração. Por quê? Porque a respiração favorece maior oxigenação do cérebro. O cérebro, consequentemente, mais oxigenado, ele tem mais condição de coordenação do organismo como um todo. Bom, vamos continuar lá. Tínhamos parado. Sandra. Eu não consegui me aquietar muito, porque cheguei me atrasar, então eu fui agora que eu faço, né? Porque eu perdi a sequência do movimento. Mas depois eu achei que me relaxei. Como todo mundo viu que chamou muito a atenção quando a gente fica quieto, o som que não pensa, mas é um passarinho, né? Realmente sim, eles absorvem a atenção da gente na vontade. Aqui, né? Porque felizmente a gente pegou um momento assim, uma hora excelente, especial, né? Porque é só essa comunicação, essa energia do canto do pássaro, né? Livre, do pássaro solto, do pássaro à vontade, né? O pássaro que optou por essa, não precisa fazer opção por essa vida que tem. Eu senti uma paz interior, porque são poucos momentos que a gente pode ficar em silêncio, né? O silêncio fez muito bem pra gente. Então, tudo que deu pra... tudo que estava ao redor, a gente conseguiu escutar. Foi muito bom, eu gostei. Solange? Não repara, vocês não reparam não. Mas não, eu sinto assim uma unidade, sabe? Eu gosto de fazer. Faço assim um quintal na minha casa, quando eu vou à praia, eu gosto de procurar esse histórico para fazer uma ponte, né, com as coisas. Sinto de calor, sinto de claridade, sinto de paz. Eu acho que cai, eu acho que quero que o sol me enche a cara, me enche. Eu fico uma bola mesmo. Eu perco a noção de onde meu pé é o lado. Perde a confirmação, né? A conformação física. Viro um todo com uma fonte que não é mais fora. O passarinho não passa a ser parte do meu cérebro. Parece que demora muito tempo falar, não tem nada. Como é que é?
Fui eu. Não, mas eu achei interessante a observação. Eu achei interessante a Nádia, né? Nádia, eu tô um pouco lá. É isso aí. Então, Beatriz, agudização da audição. Aguçada, não. Me senti bem leve, apesar da formiga, sabe, botando aqui. Mas não te ficaram. Me senti bem, tava muito leve. Jerusa, troquei o nome não? Eu também tranquila. Até as formigas começaram a subir e incomodar um pouco. Tá gostoso. Glacis. Gastando um pouquinho 2 dias, tá? Toda safadinha, senti assim. Daí fiquei com medo de proteger o rosto, daqui a pouco. Vai dar uma cagadinha aí, Senti uma tirada, pensei que o Gustavo estava batendo alguma coisa ali pra... Mas eles ficam muito próximos da gente mesmo, a gente sente que eles estão na gente. Então isso Né? assim, que tava um pouquinho, mas daí eu... Na mão não faz Cida, No começo eu não me concentrei muito, estava muito cedo no mosquitinho, mas depois foi assim, sabe? Foi indo de leve, daí foi ficando uma fase muito grande. passarinho, cachorro, galo, cantar. se alguém escutou isso, eu também escutei. Interessante, não foi muito nítido, mas é daqui nas imediações, né? É galo e cachorro. Luiz. Isso, se a gente for pensar isso em termos de religião, tem uma profundidade muito grande. Em termos assim de determinados movimentos, né, que existem em diversas religiões, né, onde a busca do silêncio é feita através de outras atividades, né? A tal da, o que se chama de meditação, de concentração, de uma de coisas, né? Não é, Carmen? Quando falaram, como se eu estivesse flutuando. Alguma parte do teu corpo ficou mais sensível, assim, em termos de amplitude, assim? Não. Nada. Eu tava um pouco concentrada, ficava olhando pro outro. E também peguei minha sequência dos movimentos, né, que você precisa pra lá. Achei que você ia... Vocês estão ouvindo? Também ela está falando para mim, eu tenho que falar para vocês. Eu me senti bem, foi assim, um encontro dentro de mim, uma coisa boa, uma coisa maravilhosa, um sofrimento, tudo, né, o corpo, muito bem. Odete? Eu fiz que nem a Cleonice, não me preocupei com ninguém, fiz de conta que ninguém estava me sondando se eu estava fazendo certo. Aquilo havia esquecido dos outros, né? Aquilo, mas estava tão bom que até quando ele mandou a pessoa, já até meio assim, vamos fazer pra ver será. Muito bem, gostoso. Isso é importante, né? Uma posição confortável favorece uma série de coisas. Né? Certo? Tranquilo e aproveitando o tempo que a gente fica mais no momento. Ficar o tempo A gente não se autoriza muito a fazer essas coisas. Eu acho que a gente, não é que a gente não se goste, não. Não é. Eu acho que a gente não A vida da gente é tão corrida que a gente não tem tempo de ter esse silêncio, né? Eu tenho lá na minha casa o meu tapetinho, entende? Porque a hora que eu estou com o saco cheio, que eu estou cansado das coisas, só tem um lugar que eu me sinto bem. É lá no meu cantinho, onde eu vou fazer os meus exercícios, né? Ou então na hora do banho. Na hora do banho, toma banho de olho fechado. É um barato. Enche a paciência, porque eu tomo banho de fresco. É um barato. Você vê tomar banho de olho fechado. É uma hora que eu me dou o direito de sentir meu corpo, de, sei lá, água morna, água fria, depois água morna, depois água fria outra vez.
Não, mas desliga mesmo. Quem Quer dizer, você tem banquinho no desliga banheiro, os canais que normalmente senta no nos mantém com o senta no racional, banquinho e fica com a sentado embaixo lógica da vida fica acesos, ligados. O outro lado da gente, que é o lado da paz, que é o lado da tranquilidade, que está no outro lado do cérebro, a gente não dá conta dele porque está só ligado no outro. É uma questão de predominância de concentração mesmo. Eu consegui ligar completamente. Mandar passar, eu fiquei mais assim na parte de baixo, mas eu consegui melhor, transportar. Toda a Professor, estava aqui andando aqui na frente? Eu andei duas vezes, eu saí e troquei só. Não fiquei. A verdade é essa, a gente abre os nossos canais. Você fica com os canais abertos, ligados. Bom, e depois não é um detalhe, o fechar o olho, embora pareça que não, só fechar o olho já ajuda a agudização dos outros sentidos. O olhar que faz eliminar uma série de coisas. Se você acha que você está num lugar que tem água, você desvia. Se você tem uma pedra para passar, você não passa, não tem a pedra. Você elimina uma série de estímulos desnecessários. Vamos lá? Eu também senti assim, uma sincronia muito grande entre a música e os movimentos que o pessoal fazendo. Então, eu achei que no início era só para apertar aqui, mas depois foi tão gostoso, eu fui embalada com a música. Aí você tirou a música, né? E eu ouvi os passos, aí eu tava flutuando. No começo eu me atrapalhei. Não, mas é normal. O exercício feito pela primeira vez, tem que ter essa variação. É gostoso, né? A gente é gostoso, né? A gente é gostoso. Não sei, a gente sempre acha que a sensação mais gostosa vem do outro. Na verdade não é isso, né? A gente que tem que estar sabendo se gostar, né? O único receio que eu tenho é de que as pessoas entendam, não é o nosso caso, a gente é adulto, tem senso crítico, né? Entende essas coisas que a gente está falando aqui. Porque para muita gente ouvir isso que a gente está falando aqui pode passar, né? Eu sou gostoso, eu não gosto, é estranho. Para a sociedade na qual a gente vive. Agora tem. Eu me senti tranquila, né? Eu faço, eu senti uma parte que às vezes nem sei explicar, né? E fiquei bem tranquila, assim. Não senti ninguém perto, né? Apesar que tá tudo errado. Passou, assim, foi bem tranquila. Em volta, e quando eu voltei já não existia uma volta, já não era nem eu nem a natureza, era tudo uma coisa só. Eu conseguia sentir, perceber a grama, mas não a grama, o barulho da grama, é como se a grama e eu fossem uma coisa só. Eu tivesse transformado numa grande energia, coisa simples, não havia diferença entre sol, eu me sentia ligada até o menor pé na terra ao cosmos, sabe? A energia do cosmos. Uma sensação
Eles não quebraram esse estado de integridade e de unidade de cada um. Parece que eles acabaram juntando. Faltou alguém falar? Fala. Não, só que eu não sei, talvez seja a mesma sensação, mas a minha sensação não era sozinha, era justamente o contrário, eu estava ligada a todas elas numa coisa só, sabe? Era isso. Pode ser a maneira de pensar. Eu acho que é o seguinte, o sentido de plenitude, eu acho que essa expressão fica melhor. Quer dizer, Chegamos aí, irmão, lá não. Pode chegar um pouco. É isso que eu quero ver. No ombro direito do parceiro da frente. Tá? Eu vou estar na frente orientando a caminhada. De vez em quando eu vou falar, coloquem os sentidos na planta dos pés. Certo? Porque é na planta dos pés que nós vamos orientar a caminhada. Então veja, agora é uma utilização do tato situado nos membros inferiores. Tá certo? Agora atenção para o recado que eu vou dar. Vocês vão receber 3 mensagens não verbais que vai ser dada pelo ombro do colega da frente. Então quando eu for virar para o lado direito, eu vou empurrar o meu ombro para trás. Tá certo? Toda vez que eu empurrar o meu ombro para trás, indica que eu vou virar para o lado direito. Tá claro? Tá. Agora, veja bem, toda vez que eu for virar para o lado esquerdo, eu vou com o meu ombro para frente. Tá? Então, o ombro direito para frente. Não vou esquecer, é o ombro direito que dá a mensagem. Ombro direito para trás, virar para a direita. Ombro direito para frente e virar para a esquerda. Ombro direito para cima se eu for subir um degrau. Ou se eu for andar num terreno em aclive. Aclive, né? Para cima. Agora, em declive, eu vou pôr o ombro para baixo. Vamos ver se está clara a explicação. Eu vou virar para a direita, ombro direito para trás. Vou virar para a esquerda, ombro direito para frente. Vou subir, ombro para cima. Vou descer, ombro para baixo. Tá? Agora eu quero pedir um favor para vocês. Evitem conversa. Evitem vai dar, a gente vai ter vontade de rir, a gente vai ter vontade, mas vamos controlar isso, porque o grupo é muito grande. Então,
a conversa vai truncar a passagem da mensagem não verbal para trás. Tudo bem? Então se preparem que eu já vou lá para frente andar. Se acontecer de perder o contato com o ombro do parceiro da frente, fala, quebrou, que aí eu paro, vou no lugar e emendo aquilo outra vez. Tudo bem? Vejam bem, esse exercício no sentido do tato localizado nos membros inferiores. Mas ele trabalha também a responsabilidade e a comunicação não verbal com a pessoa que está atrás de mim. Né? Eu tenho que fazer a caminhada pensando na pessoa que está atrás de mim. Então eu tenho que dar o sinal como tem que ser. Estão preparados? Quebrou? Vamos lá, vamos começar. Devagarinho, 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 devagarinho. Tá pronto? Bem devagarinho. Procurem não conversar. Coloquem a sensação, o sentido na planta dos pés. E vamos lá. Olhem o sentido na planta dos pés. Pega a calça boa. Mulherada tá garendo. Ai, tá vendo?
passar o final de ombro. Aí, para um pouquinho. Espera um pouquinho só para ver se vai ter um... Devagarinho, devagarinho. Vai quebrar. Vamos fazer o seguinte agora, ó. Não, é que aquele é o degrauzinho, é o famoso. A mão esquerda. A tua mão esquerda. Você não tá com a mão direita no ombro do teu parceiro? Passa a mão esquerda na frente do teu rosto, segura na mão do parceiro que tá atrás, pra fechar a comunicação. Isso. Eu já vou verificar como é que é. Isso, aí. Aí fica mais seguro. Fica mais firme aí. Ai, que ruim o olho. Devagar um pouquinho, devagar. Eu falei que era o pai, eu achei que eu ia cair. Que horror. Ei, para de falar. Nossa, Deus. Agora vocês param de falar aí.
gostar ou deixar de gostar. Vamos falar da sensação. A sensação é desagradável para algumas pessoas. Começamos com a mão bem marcada de sangue, daqui a pouco nós estávamos em cima da outra de medo. E bola no calcanhar, ó. Como é que ficou o negócio da comunicação? Acho que é muito Então, mas aí que tá errado, não pode falar. E eu compro, né? Mas mesmo assim chegou? Tá falando do degrau. Chegou, né? Degrau, né? A gente sobe todo dia e nem sente. O olho vendado parecia tão alto, né? É, às vezes eu conheço ela em cima, tem aí a barriga. Quando vocês forem ver a pista, vocês vão ver exatamente como é que é o comportamento. Como é que o corpo fica, né? Como é que fica a usar os demais sentidos, entende? Para dimensionar a relação espacial, espaço-temporal. Então aquilo para ele é uma conquista. Então eu converso muito com o professor de... que nunca enxergaram. É. Eles andam até sem bengala, Não, boa. eu- Sentem, elas sabem quando tem parede. Eu converso com o pessoal da Tem parede. especialização em DV, lá do curso de pedagogia em Marília. Eu vejo assim, as pessoas que estão, à medida que a pessoa adquire um conhecimento, né, que ela domina alguma coisa do seu corpo, à medida que você se aproxima de alguém, há uma circuitação de energia, né, que é a tal da aura que se fala, né? Eu comecei insegura, mas depois eu deixei a coisa fluir, sabe? Comecei a sentir, tanto é que eu consegui, ainda estava de olho fechado. E quando eu abri o olho, uma altura, eu me liguei no tecido, sabe? Porque eu nunca tinha observado o tecido do ângulo que eu estava observando. Aí eu comecei a achar interessante. E me Mesmo a liguei pessoa fica mais sensível mesmo, né? me liguei naquilo e eu tinha muita confiança, porque O branco é pra pôr aqui? O branco ele tem não é Vou repetir, ó. No branco, os sentidos que utilizou. Tá, peraí. Tá? No azul, as diferenças que percebeu. No verde, os cimentos. E no amarelo, as sensações. Oral. gustativa. Fala, não é? Não tem nada que ver. Tato e visão. O olfato também, eu acho. também. Não é pra pôr nome nisso aí, né? Ângela. Eu não pensei na colega. Porque ela me falou algumas coisas. Você sentiu o perfume da sua colega também? Não senti. Nem da árvore, você chegou perto dela, não sentiu perfume nada. Barulho do teu contato com a árvore. É problema de Diego, tá ligado ali. Possivelmente depois dessa conversa que a gente está tendo aqui, se a gente for realizar uma experiência como essa, a gente vai ver que tipo de envolvimento sensório, motriz, a gente tem. Né? Acho que é falta de desenvolvimento. Recebidos os estímulos, entende? Os teus sentidos podem ter captado isso e não houve possibilidade de você, entende, decodificar isso como alguma sensação recebida via tátil, via olfato, via paladar, via... Bom, então, mas é isso que nós vamos precisar agora discutir e melhorar. Tá certo? A sensação, porque a sensação de segurança que ela teve, na verdade a sensação... Ele veio para você através de uma série de sensações. Pode ser sensações visuais, sensações táteis. É difícil de discutir. Eu ainda não tenho muito né? Eu talvez já não também. Ai, sei, tô brincando.
quanto? Frio, calor, eu achei áspera, eu não gostei, achei ruim. Áspero. Olha como a gente associa áspero a ruim. Não gostei. Já arranhou tudo aqui, ó. Achei ruim. Eu não gostei, né? Daí achei que tipo uma repulsão, assim, um egoísmo da árvore, não me deixar abraçar ela. Inteira, Eu peguei né? uma grande, né? Eu não conseguia abraçar. Olha o né? sentido de poder. E apatia, assim, tipo uma pessoa egoísta, que não quer se misturar. Melhor abraçando a árvore, sentindo mais linda. E a Lisa do lado assim, me aterrar. Fica não é nem verbal mais. Eu coloquei que a diferença é uma coisa diferente em relação às coisas que eu abracei, tipo humanos. Então, mas é isso que nós temos que chegar lá. Veja, ela está colocando o seguinte, fala. Não, que eu coloquei, eu fiz a diferença. Eu abracei a Marisa e machucou meu braço, ela acha que raiva, que isso aí, né? Aí eu abracei outra chiquinha, assim, coisinha geladinha. A hora que você fica geladinha, você mesmo. Aí eu abracei a... Quando eu abraço o ser humano, eu sinto cheiro, porque o ser humano é móvel. Como um treinamento da nossa equipe, e há poucos dias, a questão aí de 4, 5, vocês devem estar sabendo que o Senado acabou de aprovar a Lei Orgânica da Saúde. Isso vem afirmar mais uma vez que aqueles propósitos todos com a criação do SUDES, né, que agora passa para a sigla de SUS, né, o Sistema Único, dentro dos propósitos que existiam, praticamente nada foi mudado. De SUDES para SUS, o que mudou foi o sistema de passagem dos recursos, né, em que, por essa nova Lei Orgânica da Saúde, a transferência das responsabilidades e descentralização da assistência médica, ela passa a ser uma obrigação do município, quer dizer, independe, como no sistema atual ainda depende de um convênio, ela passa a independer disso, porque passa a ser obrigação do município. O município, de acordo com a sua população, deve receber um recurso destinado a esse encargo da saúde, e o sistema prevê, é claro, que ao governo federal cabe a administração geral toda do sistema e o posicionamento quanto à política de saúde a ser seguido. Ao nosso nível, quer dizer, o nível de Estado, cabe, continua aquela função de supervisão do sistema, né, e de gerência administrativa de parte do sistema, porque, pelo que se prevê, grande parte das atividades especializadas ainda continuam sob a gerência do Estado, mas
Então, o que muda basicamente dentro do sistema é a ultrapassagem, a passagem dos recursos para o município, que vai ser feita de uma maneira direta. Parte desses recursos, porque parte deles vão depender do programa, de acordo com a característica de cada município, e o maior ou menor encargo que ele tiver como centro polarizador na prestação de serviços. E, inclusive, nisso aí, em todo esse planejamento, a estrutura a nível estadual tem um papel fundamental na elaboração desses programas. Então, vocês veem mais uma vez que a necessidade que o nível de ERSA vai ter de uma equipe atuando nessa área. Por outro lado, para aquilo basicamente que é o propósito dessa reunião, desse encontro, que é a supervisão, com essas mudanças, se ela teve, a supervisão se afigurava no sistema antigo de uma maneira mais ou menos simples, até a gente podia encarar, porque, na verdade, aqueles elementos que estavam na área federal já tinham as suas atribuições específicas voltadas para a assistência médica hospitalar, né, direta de uma maneira. O pessoal que pertencia ao nível de saúde estadual estava voltado para uma atividade específica de programas bem definidos, né, e aí figuravam então todas as inspetorias de área e, além das atividades específicas que a gente fazia de epidemiologia, né, de enfermagem, assim, mas todo um sistema simples de cada um com suas atividades, vamos dizer, bem delimitadas. Hoje, e o nível municipal, até há pouco tempo, cabia uma faixa muito estreita, né, a não ser os grandes municípios que tinham algum serviço de prestação de atividades de saúde, mas basicamente, na nossa realidade para cá, praticamente, os municípios quase que cuidavam da remoção de doenças, né? E alguns deles prestando, assim, medicina de urgência. Hoje, todas essas atividades passam a fazer parte de um sistema único e, na verdade, dentro do encargo que nós temos de supervisão do sistema, encara, então, uma série de coisas que é como a própria medicina, que se especializa, mas, no fim, o indivíduo tem que ter o concurso de uma série de profissionais, né? E, cada vez, essa atividade de equipe multiprofissional é necessária se a gente quiser, com eficiência, estar dando algum tipo de supervisão ou mesmo de gerência dentro desse sistema. E é por isso que nós estamos aí, a finalidade desse treinamento é a gente conseguir, e vocês sabem que não é fácil, né? Quanto maior o número de pessoas envolvidas dentro de alguma atividade, existe isso, é da pessoa humana, né? A individualidade própria de cada um, né? Isso causa, às vezes, entrechoques. Cada um de nós tem a sua vida particular, os nossos interesses, e nós vamos passar por uma mudança, e mudança é sempre incômoda, né? Ela traz sempre, tudo que muda, traz um pouco de resistência, né? E é com essa finalidade que a gente está aqui, ver se a gente consegue aparar essas coisas e se a gente consegue funcionar como uma equipe bem, com os propósitos bem entrelaçados, eliminando ao possível os entrechoques que possa haver entre os elementos. Esse processo vai ser conduzido pelo professor Dr. Lafayette. Ele é pedagogo, teve atuação aqui no DIUS e, no momento, ele presta assessoria à
a empresas, e foi com esse propósito que a gente teve a ideia de chamá-lo para conduzir esse processo. Na verdade, eu não saberia dizer para vocês como vai ser, né? A gente sabe o propósito, mas não sabe como. Vai ser uma surpresa, pode ser até que a gente não goste, né? Em todo caso, a finalidade está bem especificada e ele vai então propor, nós vamos estar distribuindo para vocês a cada início de trabalho o cronograma, né? E eu creio que ele fica aí com a palavra para as partes iniciais aí. Me sinto muito despreocupado das colocações feitas pelo Dr. Sila acerca de se a gente vai gostar ou não vai gostar do encontro. Por quê? Né? A minha experiência de educador e a minha experiência com grupos heterogêneos com os quais eu tenho lidado ultimamente, me tem mostrado uma única coisa. Quer dizer, as pessoas precisam ser tratadas como pessoas. Quer dizer, o ponto de partida para todo e qualquer trabalho institucional é a consideração da pessoa humana. Quer dizer, se a pessoa humana não é valorizada nas suas dimensões humanísticas, muito dificilmente ela saberá, entende, trabalhar com os papéis que a instituição lhe atribui. É impossível separar os meus gostos, as minhas preferências, enfim, a minha individualidade do desempenho do papel para o qual eu fui institucionalmente admitido. Então, essa experiência mostrou-me que todo e qualquer trabalho hoje, nos dias atuais, na sociedade competitiva como é hoje, numa sociedade capitalista de consumo como é hoje, onde as atividades espontâneas, onde a atividade lúdica, onde a atividade de lazer e o prazer e a redefinição do trabalho, entende, foram colocadas num plano muito inferior. Muito pouco importa saber se as pessoas que estão assumindo um serviço público estão ou não conscientes de que aí elas têm um tempo muito precioso da sua vida. Esse tempo precioso da vida precisa ser um tempo de integração humana, porque se não for de integração humana, acontecem coisas assim. Bom, eu sou especialista neste assunto eu canto, danço e rolo. No outro assunto, que é interface do meu trabalho, que eu também tenho que estar lidando com ele, eu não entendo muito, mas para isso tem um especialista daquela área, ele vai fazer o serviço dele e vai correr bem. Na verdade, a minha presença aqui, eu acho que se deve exatamente ao fato de, depois de 30 anos de trabalho acadêmico na universidade, ter chegado à conclusão de que as experiências humanísticas que eu realizei na universidade foram verdadeiramente as que perduraram. Quando eu me encontro com as pessoas com quem eu convivi educacionalmente, o traço forte que fica é o traço da integração humana que aconteceu entre as pessoas. De repente, a gente ter um encontro, passar uma manhã no bosque para discutir supervisão da saúde, pode parecer um negócio assim absurdo. O que nós vamos fazer lá? Na verdade, nós vamos estar em contato com a natureza. Será que a gente tem estado em contato com a natureza o suficiente para retroalimentar a nossa energia? Será que na nossa história de vida nós não deixamos para trás uma infinidade de coisas muito boas que a gente teve na infância, que a gente teve na adolescência, que a gente teve na juventude, que a gente teve na adultez e que agora na maturidade podiam ser muito mais plenas? Porque veja, um grupo como este que aqui está é um grupo de gente matura. Como se não bastasse a formação acadêmica que cada um de nós tem, formação escolarizada que cada um de nós tem, a presença de toda uma história de vida que a gente acumulou vendo o crescimento dos filhos, vivendo a problemática do relacionamento
individual e múltiplo com a pessoa com quem a gente divide a vida da gente. Essas coisas não podem ficar afastadas do desempenho profissional da gente. Por quê? Por que não podem ficar afastadas? Porque senão a gente começa a ver o trabalho como aquela relação única e exclusiva em função da qual a gente vai ter uma remuneração. E isso não é bom para ninguém. E não podemos esquecer que o serviço público paulista brasileiro, né, está num nível tal de desprestígio social que isso atinge a gente como pessoa, quer a gente queira, quer a gente não queira, a gente se sente mal, entende? De não estar fazendo aquilo que a nossa consciência pediria que a gente fizesse. Muito bem, com base nesse princípio, nesse fundamento humanístico da expressão humana numa sociedade como a que nós vivemos, foi aqui convidado pela Sala, né, pela Wanda, depois fui conhecendo melhor o grupo, né? A gente teve a oportunidade de sentar e discutir em 3, 4 reuniões, né? Eu tive a oportunidade de sentar no meu cantinho, né, e elaborar, conceber um plano de encontro de pessoas para discutir o trabalho que essas pessoas fazem. Então, veja bem, o nosso encontro, o nosso convívio, eu prefiro falar assim, o nosso convívio nesses 5 dias pretende ser um convívio onde as questões do nosso trabalho vão ser discutidas, seriamente discutidas. Só que o como é um como que vai apelar para o agradável, para o prazer, para o divertimento, entendeu? Para encontrar em nós aquilo que a sociedade vem afogando o tempo todo. Quem tem filho em escola hoje sabe como essas crianças são tratadas única e exclusivamente do domínio intelectual. É só o domínio cognitivo que interessa. E o resto, onde é que fica? E a emoção, a sensibilidade, a corporalidade, a lateralidade, a interpessoalidade, onde é que fica? Onde é que está isso na escola hoje em dia? Não está mais. Não está mais. Eu quase afirmo que isso também não está mais no nosso trabalho. Eu tive experiências desagradabilíssimas no trabalho. Passamos perto de um mês sem que as pessoas se cumprimentassem por causa de uma luta pelo poder. Uma pessoa queria se candidatar, queria ser escolhida como chefe de departamento e para isso, entende? Acabou criando um clima de tensão tão grande no grupo que a gente acabou não se cumprimentando mais. A gente chegava e não tinha prazer de conversar com a outra pessoa. Puxa vida, quem trabalha em tempo integral passa mais tempo no trabalho do que no convívio dos seus familiares, dos seus amigos, enfim, do outro lado da vida da gente, que não se interrompe, Eu gostaria de frisar isso. O fluxo da vida da gente não se interrompe enquanto a gente está no trabalho. E as tensões do trabalho instalam-se ou em nós, levando-nos a um processo entrópico de saúde, levando-nos a um estado, entende, de insatisfação mental, insatisfação profissional, insatisfação pessoal. Eu não sei se isso acontece com vocês. Eu estou me baseando nas experiências profissionais que eu tenho tido. Me parece que muitos de nós, entende, vivem essa situação decorrente de uma indefinição política, de uma indefinição filosófica, de uma indefinição, digamos assim, de nação, de pátria. Um momento histórico de transição muito bem colocada pelo Dr. Cid. Daqui para frente eu não vou chamar ninguém de doutor, porque porcaria, nenhum de nós é diferente aqui dentro. Nenhum de nós. A minha experiência de especialista em atividade lúdica, em o uso do lúdico em educação, a minha especialidade como pedagogo, os cursos que eu fiz aqui e fora daqui, não valem nada se eu não os definir como expressão da minha pessoa, como ser em relação com outros seres. É isso que é relação à atividade, não é relação à segurança do parceiro que está
mais. Chegou assim, nesse consenso aqui, de que o supervisor é uma pessoa que está sempre em cima do muro, né? Olhando, está espiando a situação. Ele pode ser ao mesmo tempo um anjo ou um demônio, dependendo do enfoque que se dá para ele. O supervisionado é ele mesmo, está fazendo a sua análise, tá? Em cima do muro, criticamente necessária, parte de fazer uma orientação, existe uma troca, né? Entre o supervisionado e o supervisor. Existe um elo aí de ligação, uma autoavaliação que o próprio professor vai ter mesmo do próprio processo de supervisão. E ele é um demônio, né, no sentido da cobrança, porque ele não medo, ele faz distanciamento, falta de resolutividade, porque ele não consegue resolver muitas. Ele acaba tendo uma visão muito fragmentada e parcial do processo. Tá? Então nós colocamos isso. No fim, o pessoal achou que era um saco, né? Fazer a supervisão. Foi isso que eu colocar. Não sei se tudo quer complementar. Só porque vai ser O nosso grupo viu a supervisão como uma ponte, né? Um elo de ligação entre o sistema e a população, tendo que representar a população, o bem-estar social, as unidades de saúde, e do lado de cá o governo, as leis, os sistemas, né? Representando aqui como uma lâmpada, onde estaria todo o nascimento do planejamento, de toda essa atividade de supervisão. A supervisão seria esta ponte. Claro, a gente não terminou, né? Agora comentar mais alguns itens, mas como a gente entendeu, e dentro desses itens estaria a burocracia, a política partidária, né? Os interesses, o desconhecimento do problema. E no meio aqui, os itens. Você falou da luzinha verde. Para apagar a luzinha verde?
Olha a mulher aqui. Eu vou aí. No bosque, dia 31 de agosto. De primeira. 10 anos de barril. 10 anos de barril. Não, a gente não cumpre a... Tem massagem? Ah, é pra fazer isso? O que vai fazer? 40 voltas de piscina. Ah, não, deixa quieto. Pronto, ó, vamos tentar fazer o seguinte. Nós vamos fazer a gente já fez um pouco disso, mas a gente não mobilizou o corpo. Então nós vamos fazer um movimento um pouquinho mais, andando mesmo, um pouquinho mais acelerado, só para ficar com uma motricidade um pouquinho mais. Ó, sem conversa, manda ouvir. Ai, que gracinha, não? A operação lavar a mão pra cortar a Lavar as mãos, Ó a água aqui, ó. Olha, tem uma toirinha aqui, ó. Não, todo mundo, minha filha. Cuidado das mulheres. Ô, Cláudia! Quem... Olha, Rosa, quase que eu passo no papel. Ai, bonitinho. Igual a outra lá, vagabundo. Lindo, não? Olha, que amor. Ih, derrubou o forró. A primeira ficou a Iraci, já que vai. Pega a parte. Vai lavar a mão. Ih, Salo, você é inscrito, não? Ah, coisa Ó, tem que lavar a mão, vocês não cortam o negócio, senão não vão comer pra você. Eu não trouxe praia. Não faz mal, mas você tem que cortar, você pega a minha faca, tá? Vamos lavar. Não, ela foi agora. Olha lá, o cara vai indo abrir. Ó, ela vai vir buscar bolacha, ó. Você fica de olho, senão ele vem aqui na mesa. Ó, o Salvador foi lá, ela voltou. Se tivesse uma deputada, olha lá, que triste. Olha uma mulher apaixonada aqui com os macacos. Pede pra ele pegar uma cria pra você. Ah, sim, isso é Não, pecado. ele tá do lado que lá, isso? ó. Tá do lado. Vai, o Demo pega. Não, mas eu não quero. Hein? Por que que o Delmo Tá de pega? boca lá, ó. é Não, ele Demo pega, ele pega de macaquinho, né? Cria. Não fui pro macaco. Vem que pegamos. Manda de macaco. Não gosta de coisa molhada, né? Olha, tá com um pouco show, rapaz. Cadê a bolacha? Bolacha ele pega. Gostaria, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó.
Vamos. Professor Lafayette, esse exercício é para quê mesmo? Esse exercício é um exercício de colaboração, cooperação, né? Vamos filmar quem está colaborando. O princípio é colaboração individual, daqui a pouco... E os que estão conversando não estão colaborando? Não, daqui a pouco cada pessoa vai pegar a aguinha e a faca e vai cortar isso aqui para juntar numa vasilha só. Não estão colaborando, não tem espírito de colaboração. A turma do trabalho. Agora olha a turma do não fazer nada, ó. Olha lá, ó. A sozinha já fiz tudo isso aqui na minha. Fui até de madrugada. Tá tão bonito isso, esse colorido, nossa. Depois eu explico. Macaquinho. Olha lá a turma que não quer saber de nada, ó. Ó a turma que não quer saber de nada. Vai! Gordurosa, salada e gordurosa. Ó o seu nascimento. Aí, a turma da salada. Foi num pão na porta de lá. Não, tá fechado. Demorou muito pra pôr. Aquela hora eu apertei aqui. Não, aperta, ela dispara o vai de novo. Nossa, salá, é pra ficar pequenininho nesse tamanhozão, não? Não, eu tenho fatias, minha filha, ó. Ah, sim, minha tem filha. Tem fatia mais fina do que a minha. Tá muito grande? Não, o Ricardo tem que estar caprichadinho. O meu tá muito grande, Rosa? Vira mais assim, ó. Legal. Vem mais perto, senão vai ser longe. Vou ver o da Iraci. Vai, amor, como é que você tá aí nessa plantação? Pequenininho, hein? Não dá pra estraga. Eu sou bom. Olha esse na observação só. Olha o capricho. Cadê o Dr. Cássio? Tá no capricho aí, Dr. Cássio? Não é Ele tá cortando, olha lá, ele também tá cortando. fininho, viu? Assim, ó. Ó, Tomás. Assim vai cortar, ó. É assim, ó. Ó, aqui, ó. Tomás, faz direito, eu vou te dar as contas, hein? Ah, sim. Ô, Rosa, vamos me filmar aqui, Bem pequenininho, hein, Dr. Cássio? Ah, então caprichando. Ela cortou. É no capricho aí, Cláudia. Rosa, mais caprichado que isso. Ainda mais que eu ensinando o Tomás aqui do lado. Tomás é um fiasco. Olha lá como ele pica, com os dedinhos tudo pra cima. Caiu tudo. Vai de cozinheiro aí. Ele tá pegando fora da tábua, agora ele vai fazer isso em casa. Caiu tudo fora da tábua. Você trabalhando porque eu tinha Contar, viu? Se eu contar pra... Representação de como vê o serviço. E massa de modelagem. Encontro de supervisão, dia 31/8. Falar que a mulher não é uma bosta. É igual o rosto. Não muda nada. Não muda nada. É sempre o mesmo jeito. Tem que levar pra fazer rosto. Fazer rosto. Pelo que não tem os nomes, né, de quem foi que fez. Não tem os nomes da artistas. Esse primeiro aí é artista mesmo. Quem que foi? Foi a Iraci? Hein? Esse primeiro foi a Iraci? Esse aí foi Iraci, sim. Quem foi o senhor? Nossa, o Luiz Augusto. Nossa, você é muito caprichoso. Não, eu vou jogar fora, porque o meu não tá aqui. Vou brigar. Aí sim. Tem que fazer hoje. Mas... Cadê? Tem que fazer hoje. Volta lá, meu amor. A formação dos grupos de discussão
dos subsistemas sociais, os 14 subsistemas cibernéticos social. Relaciona com o sistema da esta e as suas revelações. Ó, pessoal fazendo avaliação. Acharam de avaliação sobre... Você pegou tudo aquilo que responder?